Boa noite, irmãos. Nós vamos para o momento de ministração da palavra, onde o Senhor falará conosco, através da minha vida, apesar de mim. E eu quero convidar você a abrir no livro do Gênesis, lá no 3º capítulo desse livro. Talvez você que tenha acompanhado os cultos em sequência, vai observar que esse texto foi pregado pelo Reverendo Patrick, aí há uns 15 dias, há uns 2 domingos atrás, e não coincidentemente, propositalmente, nós estamos pregando no mesmo texto, mas com enfoques diferentes, e a gente vai perceber então a riqueza que a palavra de Deus tem, mesmo nós tratando do mesmo texto. Eu quero lembrar que nós estamos em uma pequena série de sermões a respeito da necessidade da igreja falar sobre missões, e não só falar, mas ser uma igreja missionária, ser uma igreja que leva o nome de Deus por onde vai, aonde está, seja como for, mas principalmente através da sua proclamação, que é como a própria Bíblia nos ordena falar do seu evangelho. E o primeiro sermão que nós acompanhamos a esse respeito falava acerca de Cristo na criação. Se a boa nova que nós espalhamos é Cristo Jesus, ele não aparece lá em Belém, não em Jerusalém, em Belém, há 2000 e tantos anos atrás, mas ele é presente desde a criação, na verdade antes mesmo da fundação do mundo. A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, existe. E hoje nós vamos falar a respeito de Cristo, mas na perspectiva da queda do homem. Nós precisamos olhar para essa realidade, olhar para essa narrativa da queda aí no capítulo 3 de Gênesis e perceber, entender os efeitos de que essa queda, a entrada do pecado no mundo, tem sobre as nossas vidas. Efeitos espirituais, efeitos totais sobre a nossa existência. E essas consequências atingem todos os aspectos da nossa vida. Não tem nada que eu e você façamos que não tenha sido contaminado pelo pecado. Não tem nada que eu e você possamos fazer de maneira natural que não seja maculado pelo pecado. Sabe aquele bebezinho bonitinho? Pois é, também está todo contaminado, maculado pelo pecado. O pecado tem efeitos sobre toda a humanidade, não há ninguém que escape desses efeitos. E se a gente não conseguir compreender então o que realmente acontece nesse trecho, se a gente levar isso como uma historinha, como um mito, como uma forma representativa, como uma ilustração ou como mera linguagem figurada, nós talvez tenderemos a pregar um evangelho de tom moralista. A gente vai dizer para as pessoas que elas precisam ser boas para ter Jesus. Ou a gente vai ser emocional e falar que Jesus vai trazer alegria, felicidade, e aí a gente fica nisso. E ainda que isso seja verdade, a outra coisa que eu disse também seja verdade, elas não são suficientes para dizer que nós estamos pregando o evangelho. Ou a gente vai apelar para um tom intelectual e vai falar de maneira histórica a respeito do evangelho. E nós vamos falar de um Jesus que habitou na história com todos os argumentos para isso, históricos, arqueológicos. E nós vamos discutir sobre Jesus exaustivamente, incansavelmente, e não vamos chegar no evangelho, porque nós vamos tratar só daquilo que fala a ciência, ou a teologia, ou o estudo das coisas de Deus. Ou ainda nós vamos achar que o evangelho é simplesmente pegar e comprar um punhado de alimentos e levar em uma casa de apoio. Ou a gente construir casas para as pessoas. Ou ainda nós ajudarmos aquele que está na rua, aquele que para a gente no sinal com uma quantidade de dinheiro, uma marmita, ou mesmo que seja um pouco da nossa atenção. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é consequência, mas não é o evangelho. O verdadeiro evangelho está em Cristo Jesus. E a implicação do evangelho ela é espiritual e tem efeitos práticos e reais, mas a raiz é espiritual. E nós precisamos então ter uma compreensão espiritual do porquê nós precisamos de Jesus. Se nós queremos pregar do evangelho e falar mais a respeito de Deus para as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa cidade, ou até mesmo fora daqui, enviando missionários, sendo missionários fora daqui, em outras cidades, em outros estados ou até mesmo em outros países, nós precisamos saber do que vamos falar. Precisamos entender a razão. Senão nós vamos chegar lá
e fazer o que uma ONG faz, trabalho social. Ou vamos chegar lá e fazer um trabalho emocional, que a gente pode encontrar isso muito melhor, talvez com melhor qualidade, com profissionais dessa área. Ou nós vamos querer ensinar história, arqueologia para as pessoas, sendo que nós temos bons professores nas universidades. O que nós vamos ensinar para as pessoas é espiritual e vai além de todas essas coisas. Todos esses outros que eu disse são recursos que podem ajudar a gente a explicar, mas não são o Evangelho. E o Evangelho tem a sua explicação pela própria palavra. E a gente vai ver isso na perspectiva, então, da queda. O Evangelho não é discurso de medo, não é discurso de convencimento humano, mas ele é graça de Deus para nós. Ele é graça de Deus. É um presente merecido diante da nossa falha humanidade, da nossa humanidade insuficiente. Então eu quero ler com você o capítulo 3 de Gênesis todinho. Peço que você acompanhe comigo essa leitura, com o coração aberto, com a disposição de aprendizado, e enquanto você lê, clame ao Senhor para que Ele fale com você também. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Deus, nós lemos a tua palavra e pedimos a tua orientação. Pedimos que, pelo teu Santo Espírito, nós possamos ser ministrados nessa noite. O nosso coração, a nossa mente ensinados.
e a nossa vida transformada, os nossos caminhos aplanados diante daquilo que o Senhor nos propõe. Pai, fala conosco, abre bem os nossos ouvidos, faz sensível o nosso entendimento. Usa a minha vida, apesar de mim, e ministra para a tua igreja nessa noite e também sobre a minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vemos aqui então a narrativa da queda. Se você nunca tinha lido esse trecho, é exatamente aqui que a humanidade divide o seu rumo de total comunhão com Deus para total afastamento de Deus. É justamente aqui onde o homem faz a escolha que muda não só o rumo de Adão e de Eva, mas de toda a humanidade que existe, existiu e ainda virá a existir. Se nós voltarmos um pouquinho, não muito tempo antes, na verdade a Bíblia não deixa claro por quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim, viveram no Éden desde a sua criação, mas se a gente for voltar um pouquinho no sentido do texto, né, alguns capítulos para trás, nós veremos a narrativa da criação. Nós vemos um Deus que do nada, da desordem, da escuridão e do caos, faz ordem e beleza. Ele cria todas as coisas, cria todos os ambientes e cria todos os seres que vão povoar esses ambientes. Deus cria também os seres humanos. E a palavra de Deus diz que Ele faz cada um deles, homem e mulher, à sua imagem e conforme a sua semelhança. O homem e a mulher, os seres humanos, foram criados para serem representantes de Deus, embaixadores de Deus, porta-voz de Deus no meio da terra. Eles deveriam então refletir do caráter de Deus. Não o homem sozinho, não a mulher sozinha, mas eles unidos refletem o total e completo caráter de Deus. Dizer que eles eram criados à sua imagem e semelhança não quer dizer que eles eram então formados fisicamente como Deus, porque Deus é espírito, ele não tem corpo, mas que no seu caráter eles realmente expressam tudo aquilo que Deus é. Deus os criou com perfeição, com completude, e eles poderiam ter então comunhão plena com Deus. Deus ensina ao homem aquilo que é bom e dá a ele o poder de governar sobre todas as coisas. A missão do homem sobre a terra era governar sobre a criação, cuidar bem dela, ser mordomo do Senhor, cuidar do lugar que ele criou. A terra toda e todas as criaturas que nela habitavam. A missão dele também era continuar a propagação da beleza e da ordem que Deus havia feito em toda a criação. Deus cria todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder, faz o homem com as suas mãos e dá a ele então esse privilégio de ser o cuidador, de ser o administrador, o gestor de toda a criação. E não é por acaso que o nome Adão significa humanidade e o nome Eva significa vida, aquela que dá a vida. Eles são o casal que não só são o primeiro casal que naturalmente dão sequência a toda a existência da humanidade, mas que de todas as maneiras representam toda a humanidade. Ali em Adão e Eva estávamos eu e você. A nossa existência estava guardada ali, na semente de Adão, no ventre de Eva. Nós estávamos lá também. Então tudo o que acontece com esse casal, acontece comigo e com você também. Tudo que eles fazem atinge diretamente a minha e a sua vida. Porque no final das contas, somos todos filhos de Adão e de Eva. Depois a gente vai ter aí uma grande variedade de pessoas que surgem de Adão e de Eva, e um estrangulamento de novo na sociedade em Noé. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas de alguma forma nós vamos chegar sempre em Adão e Eva. Eles então representam toda a humanidade. Quando Deus cria então Adão e Eva, coloca eles no jardim, cria um espaço específico para eles dentro de toda essa terra, como se fosse uma casa, uma propriedade, um lugar onde eles vão morar, viver, cuidar e trabalhar. E ali ele coloca duas coisas muito importantes. No centro do jardim havia uma árvore. A árvore do conhecimento do bem
e do mal. E como seu nome mesmo diz, era uma árvore cujo o fruto, quem comesse, poderia conhecer o bem e o mal. Mas havia também uma outra árvore no jardim, que era a árvore da vida. E aquele que comesse da árvore da vida possuiria vida, não morreria. Mas não era só 2 árvores e um jardim de grama. Tinha muitos outros frutos. Deus diz, vocês podem comer de tudo que há no jardim. Toda a variedade de frutos e frutas que vocês podem encontrar aqui, que fazem bem, vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. A morte é certa para vocês. Então Adão e Eva absorvem essa ordem, essa ordenança de Deus. E eles precisam lidar constantemente com essa escolha. Diferente de mim e de você, Adão e Eva tinham uma escolha a fazer. A escolha que eles tinham que fazer, se não todo dia, mas pelo menos todas as vezes que eles passavam pela árvore e olhavam para ela era: eu vou crer que Deus sabe o que é o bem e o que é o mal, e que Ele me ensina o que é bom, e eu continuar vivendo na confiança e na dependência de Deus, ou eu vou tomar do fruto e conhecer pelas minhas próprias forças aquilo que é bom, aquilo que é mal. Talvez eles tenham passado por muitos dias ao lado dessa árvore, e ela não soava mais do que um arbusto, do que uma outra planta qualquer, sem provocar interesse nenhum. Mas em um dia específico, eles foram abordados por este ser, a serpente. A Bíblia fala para nós que a serpente era o mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus havia feito. A serpente não é uma anomalia. A serpente não é um animal que surge do nada. Ele é parte da criação de Deus, feita lá no início de todas as coisas. Mas a serpente aqui, ela representa a rebelião contra Deus. A serpente aqui não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio inimigo de Deus, Satanás, o enganador. E a serpente, então, sorrateiramente chega e seduz Eva. Começa a conversar com Eva. Olha, Eva, o que foi que Deus disse sobre esse pé aqui, essa árvore, esses frutos? Ele disse que a gente não deve comer de nada disso. Falando aqui, eu estou lembrando do pastor Patrick falando, né? Gente, se você vê uma serpente falando, corre, né? Mas Eva não, Eva foi inocente demais. Foi muito inocente, né? Mas a serpente começou a falar com ela e ela deu assunto para a serpente. Olha, Deus falou que não pode comer desse fruto, não. De todas as coisas a gente pode, mas desse fruto não, porque a gente vai morrer se a gente comer. E aí a serpente, muito astuta, ela faz o que às vezes a gente é convidado a fazer também. Contou uma meia-verdade. E eu costumo dizer que uma meia-verdade é uma mentira inteira. É uma mentira inteira. E ela conta uma meia-verdade, porque ela diz sugestivamente que não é bem assim. Não é que vocês vão morrer, é que vocês vão ficar igual a Deus. Talvez ela quis seduzir Eva para dizer para Eva que não é que comeu, morreu. Não é um fruto envenenado. Talvez não fosse para o corpo físico naquele exato momento. Talvez não fosse algo que fizesse ela sentir uma dor no estômago, passar mal, ter alguma coisa e morrer. Mas era algo que levaria eles a uma morte que era muito maior do que a morte física. E cuja morte física se tornaria uma consequência, dentre tantas outras, de provar daquele fruto. E ela consegue convencer Eva de que elas se tornariam iguais a Deus. O que seduz Eva é a beleza do fruto. Mas a beleza do fruto se deu na proposta que vinha junto com o fruto. A proposta era ser igual a Deus. Isso parece bem interessante. Então ela come do fruto e não contente ainda compartilha com seu esposo Adão, que come também desse fruto. E eles começam a perceber que as coisas então começaram a mudar. Eles percebem que estão nus, se incomodam e ali então está consumada a queda não só de Adão e Eva, mas a minha, a sua e de toda a humanidade. Deus então se apresenta
aparece e percebe que as coisas estão diferentes. É claro que ele já sabia o que havia acontecido, mas a Bíblia fala que ele passeava, andava pelo jardim ali na viração do dia, ao entardecer, e ele encontra um homem e a mulher escondidos, tentando esconder a sua nudez, com vergonha. Ele diz: vocês por acaso comeram do fruto? Adão prontamente acusa sua esposa, né? Ela aqui. Ela e que o Senhor me deu. 2 culpados. Ela e o Senhor. Eu fui uma vítima inocente. E aí Eva diz: eu também não tenho nada a ver com isso não. Foi meio sem querer que eu acabei pegando e quando vi tinha mordido. Mas quem fez eu fazer isso foi a serpente. E Deus começa então aos castigos. Ele começa a dizer qual é a consequência. Na verdade, tratar como castigo é uma relação natural, é de fato um castigo. Mas mais do que uma punição, é uma consequência. Porque às vezes quando a gente fala que Deus castigou o homem, a mulher e a serpente, parece que Deus tinha um prazer nisso, que ele fez isso ativamente, desejoso de castigá-los. Mas Deus havia avisado. O desejo do Senhor não era que o homem se perdesse. O desejo do Senhor, o plano original de Deus para o homem, para a mulher, para toda a humanidade, não era a perdição e o pecado, mas era a salvação e a comunhão plena com o Pai. Então ele começa a descrever o que é que aconteceu ali. Parece que vocês só comeram um fruto, mas na verdade vocês plantaram consequências para todas as gerações que virão depois de vocês. Vocês acabaram de plantar consequências para a vida de vocês, para a vida física, espiritual, emocional, intelectual, e não só sobre vocês, mas sobre toda a criação. O pastor Patrick abordou no dia em que ele pregou também a respeito da serpente. Ele disse: eu não sei se a serpente tinha pé, não tinha pé. E eu queria levantar aqui uma pequena curiosidade, mas se você fizer uma pesquisa aí no esqueleto das serpentes, elas têm um osso, um conjunto de ossos na região que seria correspondente aos braços e às pernas, que são como se fossem ossos atrofiados. Como se ela um dia tivesse possuído os ossos, para um braço e uma perna. Esses mesmos que nós temos aqui, só que muito pequenos, colados ao esqueleto, porque elas não possuem pernas, elas rastejam. O castigo foi dado lá no Éden, para todas as serpentes. E as consequências vieram para todas as gerações também. O animal serpente aqui, talvez seja tão vítima da corrupção quanto todo o resto. Mas o que está por trás da serpente é o que é o verdadeiro causador de todo esse mal. E o homem, na sua escolha errada, é que traz esse mal sobre toda a humanidade. Mas não para pelo castigo. Justamente porque esse não é o plano de Deus para a humanidade, ele manifesta da sua graça, imediatamente após a condenação. E existe ali no meio uma promessa. Um descendente, um salvador que viria. O filho da mulher, o descendente da mulher, que salvaria a humanidade. Diante de todo esse cenário, eu quero trazer aqui 3 lições, para que nós possamos perceber a queda. Que o homem, sozinho, sem a presença de Deus, sem a mão de Deus, sem Cristo Jesus, não é capaz de se salvar. Essa condenação que sobreveio sobre mim e você, sobre toda a humanidade a partir de Adão e Eva, não pode ser tirada de nós pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias mãos, mas somente pelo poder de Deus e pela sua graça prometida desde o começo. A primeira lição que nós temos então para aprender é que o homem, por si só, não é capaz de fazer boas escolhas para si. Nós vemos no versículo 6 do capítulo 3, que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, também deu ao marido e ele também comeu. A nossa humanidade faz com que as nossas escolhas sejam sempre muito ruins. Nós, de maneira natural, não somos capazes de escolher nada de bom para nós. Mesmo quando você acha que acertou, se você fez isso pelas suas próprias forças, acredite, você errou.
Talvez você tenha acertado a escolha, mas a motivação do coração sempre vai ser contaminada pelo pecado. Quando nós escolhemos pelas nossas próprias forças, pelo nosso entendimento, pelo nosso senso de justiça, de bondade, a gente escolhe mal. Adão e Eva tinham o que a gente gosta então tanto de falar, que é o livre-arbítrio. Esse aí é um erro tão comum, eu escuto tantas coisas aqui na nossa igreja, talvez nem tanto, mas quando você dá um passo por aí, e mesmo no meio presbiteriano ainda tem muita gente que faz uma grande confusão a respeito do livre-arbítrio. Quem possuía esse livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolher como viver e como se salvar, foi só Adão e Eva. Mas a partir do momento em que eles pecaram, caíram, desobedeceram a Deus, nós, toda a humanidade, perdeu a capacidade de fazer a sua escolha de modo de vida. Nós estamos condenados, fadados ao pecado. E por isso nós também não somos capazes de fazer boas escolhas. Mas mesmo eles, que tinham a possibilidade real de escolher, que tinham a possibilidade real de discernir entre o bom e o ruim. Lembra que eu falei no começo que eles lidavam com essa constante pergunta: vou crer, vou confiar no que Deus me disse, daquilo que é bom, ou vou tentar experimentar com as minhas próprias mãos, pelo meu próprio entendimento, ou vou almejar ser igual a Deus? E eles fizeram, infelizmente, essa escolha. Diante da liberdade que eles tinham, que Deus deu para eles, disponibilizando a escolha diante deles com a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não foram capazes de escolher bem. Às vezes, quando a gente começa a sofrer as consequências do pecado, porque elas nem sempre são coisas que a gente faz, mas, por exemplo, as doenças são consequências do pecado, as dores são consequências do pecado, pessoas que partem são consequências do pecado, e tudo isso machuca a gente. Pessoas que dificultam a nossa vida, enfim, uma série de situações que a gente se vê submetida por causa do pecado. A gente já pensa assim: se eu tivesse lá no lugar de Adão e Eva, eu não teria comido fruto. Como que eles comeram? Eles estavam no meio do jardim, tinha tudo do bom e do melhor, um monte de árvore disponível, uma variedade imensa de frutos. Podia cada dia comer um, fazer a dieta que quisesse. E foram pegar bem da árvore que não podia. E a gente tem um falso senso de justiça e de bondade própria, e de que nós éramos ou somos muito mais inteligentes do que eles poderiam ser. E de que nós lá no lugar deles não teríamos feito as mesmas coisas. Mas é um engano. É um engano que a gente carrega no coração, porque eu posso garantir para você que eu teria comido do fruto. Você teria comido do fruto. E o seu esposo, a sua esposa, junto com você, teria levado a humanidade para o buraco. Essa era a melhor escolha que a gente conseguia fazer, porque nós somos facilmente seduzidos pelas coisas banais. E essa escolha deturpou a criação como um todo. Não dá para a gente pensar que o pecado acontece quando a gente faz alguma coisa errada. Porque o pecado é mais do que o ato, é a condição. Eu uso um exemplo, e às vezes sou até insistente com esse exemplo, e usei muito com os jovens no ano passado, na nossa escola dominical, a pergunta, e talvez eu já tenha até usado aqui no púlpito: comer bala é pecado? Comer doce é pecado? Não, né? Se for pecado lá na casa de vocês, me avisa, na minha não é. Comer bala não é pecado. Mas pode ser pecado. Por quê? Se você está lá, uma criança, e a sua mãe diz assim: não é para comer bala, e você comeu a bala, pecou ou não pecou? Pecou. Então é pecado comer bala? Não, continua não sendo pecado. O pecado é a desobediência que está por trás de comer bala. Se a gente ficar sempre entendendo que a gente é pecador quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente não entende as palavras de Jesus, quando lá no Sermão do Monte ele aprofunda o entendimento daquilo que é pecado. Ele diz lá: se Moisés falou que se você se deitar com a mulher do seu próximo é adultério, eu digo para vocês que só de olhar, cobiçar e na sua mente pensar coisas com uma mulher, seja quem ela for, você já cometeu o adultério. O pecado não está na atitude fora, naquilo que é palpável e visível. O pecado está dentro. O que Jesus quer dizer para a gente é que o pecado é algo que contamina o nosso jeito de ser, no mais íntimo, na nossa essência. Destrói tudo aquilo que Deus fez perfeito. Consome, corrói tudo aquilo que Deus fez para ser perfeito. Ele mancha. Ele estraga a nossa visão, deixa ela turva. Então não tem nada que a gente faça que não seja contaminado pelo pecado. Acredite.
Até aquele dia que você ajudou alguém, se você não fez movido pelo Espírito Santo, você pecou. Porque você fez movido pela sua humanidade, movido pelo pecado que há dentro de você. Porque é isso que a queda nos trouxe. É isso que aquela escolha mal feita, e que eu e você também faríamos, trouxe para toda a humanidade. Qualquer ato nosso é manchado de pecado. E aí a gente percebe então que o pecado não é ato, é condição. A minha condição é essa, eu sou pecador. Profissional, inato. Não erro, não falho. Se tem uma coisa em que eu não falho em fazer, é em pecar. Se tem uma coisa que eu mando bem, é pecar. Eu, você e toda a humanidade. Por causa da queda do homem, por causa do ato, aliás, da escolha feita lá no Jardim do Éden. E isso nos leva a perceber, então, que se nós fazemos mais escolhas e a escolha que foi feita lá atinge tudo que nós somos, nós não somos capazes também de escolher a Deus. Porque nós preferimos o pecado. E aí, termos como aceitar Jesus, ainda que seja talvez apenas um vício de linguagem e você tem uma boa compreensão, mas eles se tornam ofensivos. Sabe por quê? Não é um apego teológico. É porque quando eu consigo imaginar de alguma forma que eu sou capaz de aceitar a Cristo, eu estou dizendo que eu sou capaz de fazer uma boa escolha. E eu não sou. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, eu só vou escolher o pecado. Eu só vou escolher errar. Está em mim. Corre no meu sangue. Está nos membros do meu corpo. Cada um dos meus neurônios estão voltados para o pecado. Por causa da escolha de Adão e Eva. Eu e você não somos capazes de escolher nada de bom. E essa é a primeira e tão dura lição que a queda nos traz. Se você acha que pode fazer o bem por conta, você está enganado. A humanidade foi toda corrompida. Quando a gente anda um pouquinho na história e vai lá nos descendentes, ali já no próximo capítulo, capítulo 4, se você der uma olhadinha lá no versículo 23, nós vamos ver os descendentes de Caim e nós vamos chegar em Lameque. No versículo 19 do capítulo 4 diz que Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. E dando um pulinho ali para o versículo 23, diz assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Essa é a descendência dos homens. E o mal não se instalou hoje. Eu conversava com alguém essa semana, eu confesso que agora não vou lembrar exatamente quem me perguntou isso, se hoje tem mais pecado do que antigamente. E quando a gente vê as narrativas das histórias bíblicas, a gente vê que o pecado sempre foi muito presente. Talvez hoje a gente tenha possibilidades maiores, mas o pecado, em toda a sua desgraça, ele sempre existiu. E sempre contaminou o coração do homem. E Lameque é um descendente de Adão, de Eva, dos filhos de Adão e Eva, e eles carregavam o pecado. Se nós andarmos mais um pouco e vermos a história de Noé, nós vamos encontrar o quê? Uma humanidade repleta de pecado. E se andarmos mais um pouco ainda, eu quero que você vá comigo lá para o capítulo 9 agora de Gênesis, só para a gente dar uma olhada mesmo. Perdão, capítulo 11, desculpe. 9 é do dilúvio, né? No capítulo 11, nós vamos ver ali tem a narrativa da história da Torre de Babel. Os homens descobriram uma nova tecnologia. Agora eles sabiam lidar com argila e fazer tijolos. E eles resolveram construir uma grande torre para si. E eles dizem assim, versículo 3, 11:3. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Aqui nós vimos esses homens também intentando em fazer coisas para resolver os seus problemas, para serem suficientes, fazendo más escolhas. Babel ou Babilônia, que tem a mesma origem, a palavra, como ficou conhecida essa torre, a Torre de Babilônia, ou Torre de Babel, na língua babilônica significa portão de Deus.
O desejo deles era construir uma torre que chegasse até os céus e eles pudessem habitar junto com Deus. O apelo da serpente permanece no coração do homem, mesmo depois de tanto tempo. Não vai morrer, vai te deixar igual a Deus. E eles permaneciam querendo isso, ser igual a Deus. E eu e você lidamos com esse desejo interno constantemente. Nós também, às vezes, queremos ser iguais a Deus. Porque é isso que o pecado faz em nós. O apelo da serpente continua ecoando pela humanidade. A mentira da serpente ainda deturpa a nossa forma de pensar, de ser e de fazer. O que é interessante é que essa mesma palavra, Babilônia ou Babel, na língua hebraica significa confusão. E esse é o verdadeiro significado de todo intento humano, toda tentativa do homem de fazer algo para ser igual a Deus. É apenas confusão. Isso nos leva então para a nossa segunda lição. É que se o homem não é capaz de fazer boas escolhas, quando ele faz, isso leva ao pecado. E a segunda lição é que o pecado só traz vergonha e morte. Esses homens na Torre de Babel foram envergonhados porque Deus disse: eu não vou permitir que eles concluam esse intento. Eles falam todos uma língua só e eles vão se organizar e destruir tudo de novo. E ele prometeu que não mandaria mais nada que destruísse a humanidade, como mandou o dilúvio. Então ele confunde eles com línguas diferentes. Eles se espalham e a torre falha. Eles ficam envergonhados na sua empreitada arrogante, na sua empreitada egoísta. E o pecado é isso que ele faz. Adão e Eva, a primeira atitude deles, quando eles são então confrontados com toda aquela situação de ter comido fruto, eles ficam envergonhados. A Bíblia fala que eles correm para pegar folhas e fazer para si cintas para cobrirem o seu corpo. Até então, a nudez não era um problema, mas de repente passa a ser. Talvez quando Eva olhou para Adão, e Adão quando olhou para sua esposa, Eva, ele começa a perceber também que ela é diferente. E aí o pecado começa talvez a fazer ele pensar coisas que ele não tinha pensado antes. E ela também se vê assustada, porque no jeito do outro, ela vê o seu pecado aflorando cada vez mais. Eles começam a provar um no outro do que o pecado traz. E eles têm vergonha. Há uma quebra de confiança. Um não protegeu o outro. Um não guardou o outro. Um expôs o outro. Um envergonhou o outro. E talvez, quando eles provaram do fruto, a concepção de bem e de mal deles fosse diferente. Eles perderam o padrão, o parâmetro que Deus tinha dado. Eles agora podiam conhecer o bem e o mal. E eles não sabiam lidar com isso. Eles não foram feitos para lidar com o mal. Eu e você não fomos feitos para lidar com o mal. É por isso que o pecado nos traz tanto sofrimento. E aí, essa quebra de confiança, ela não se estende somente para eles, mas se estende na relação com Deus. Porque quando Deus aparece e pergunta onde eles estão, a relação não é mais de prazer. A relação não é mais de pai e filho, de criador e criatura, de embaixadores de Deus, feitos à sua imagem e à sua semelhança. A relação agora é de medo, é de desespero. Eles precisam correr, eles precisam se esconder, porque eles sabem que vão ser castigados, eles desobedeceram. A relação com Deus foi completamente contaminada. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que a proposta da serpente, ela é muito absurda. Observe que a Bíblia fala, não despropositadamente, que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E eles queriam ser igual a Deus. E Deus já tinha feito eles à sua imagem e semelhança. Veja a incoerência. Eles buscavam algo que já tinham. E tinham na melhor versão. Sem a necessidade de conhecer o mal. Deus conhece o mal, mas a sua perfeição, no seu poder, na sua infinitude e majestade, o mal não afeta quem Deus é. Porque Deus consegue lidar com o mal sem se misturar a ele. Mas nós, na nossa limitação, na nossa humanidade, como criaturas, não fomos feitos nem para conhecer e nem para viver com o mal. Adão e Eva almejaram algo que já tinham. E a serpente seduziu eles com a mentira inteira, com a meia-verdade.
Além disso, eles provam ali, não só em si, mas diretamente na sua descendência. Quando nós andamos, então, voltando agora no capítulo 4, a história de Caim e de Abel, os primeiros filhos de Adão e de Eva. Caim, o mais velho, Abel, o segundo. Eles resolvem ofertar ao Senhor. Deus se agrada da oferta de um e não se agrada da oferta do outro. Caim é rejeitado porque o seu coração também é contaminado. Desculpe. Isso traz inveja, leva a um assassinato. Caim mata o seu irmão. Isso leva a mentiras, porque quando Deus questiona a respeito de Abel para Caim e diz: Caim, cadê o seu irmão? O sangue dele clama da terra a mim. E ele diz: eu não tenho nada a ver com isso, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ele trata como se ele não tivesse nada a ver com a situação, e a gente vê então que a humanidade é toda contaminada, destruída, e o que traz sobre Caim é vergonha e morte. E Deus diz então que, aliás, diz para Deus: Deus, se qualquer pessoa me encontrar, vai me matar também, porque sabe que eu sou um assassino. Caim não pode mais viver uma vida em paz, por causa do pecado que ele tem. Ele tem a vergonha de ter matado o irmão, ele carrega consigo isso. E carrega o medo da morte constantemente por onde ele anda. A Bíblia diz que o Senhor põe uma marca em Caim, para que todo aquele que passasse por ele soubesse que ele era protegido por Deus. Graça, diante de tanto pecado. Porque o plano de Deus não é ver a humanidade ser destruída, mas sendo salva. Porém, as nossas escolhas constantemente nos levam para o pecado. As tentativas da humanidade de acertar nunca dão certo. Nunca alcançam a sua suficiência. Se nós andarmos mais um pouco, a corrupção se espalha por toda a humanidade, cidades são fundadas e o homem começa a multiplicar em número e em crueldade. E Deus olha para a terra, se entristece e resolve então destruí-la com um dilúvio por completo. Ele chama Noé, a sua família, e a gente conhece a história da arca de Noé, onde ele acomoda a sua família, os animais, chovem por 40 dias, 40 noites, a água enche toda a terra, tudo é destruído, a água se abaixa, eles voltam a sair, Deus coloca um arco-íris no céu, como símbolo da aliança que ele faz, e agora há uma nova chance de recomeço. Noé então tem a oportunidade de recomeçar. Mas Noé não era diferente. Olha só o que diz lá o capítulo 5, aliás 6, a respeito de Noé. Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pronto. Se deu certo de Adão até aqui, em Noé, nós vamos tirar toda essa história a limpo e começar de novo. Noé era um homem justo e íntegro, andava com Deus, não tinha erro. Mas uma boa tentativa para recomeçar a humanidade. Mas o que acontece? Nós não somos capazes de fazer boas escolhas. E o pecado sobre nós só traz vergonha e morte. Há um trecho da história de Noé que a gente não costuma falar muito. Lá, depois que ele desce da arca, começa a reconstruir a sua vida. No capítulo 9, versículo 20, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé, os outros 2 filhos, tomam uma capa e põem-a sobre os próprios ombros de ambos, e andam de costas, rostos desviados, cobrem a nudez do pai, sem que a viste. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus 2 irmãos. A esperança acaba de novo, porque a humanidade não é capaz de dar suprimento para salvar a si mesma. O pecado só traz vergonha e morte. E de repente Noé se viu como Adão e Eva, nu e envergonhado.
Os comentaristas bíblicos falam algo bem curioso e bem cruel, no sentido de chocante mesmo, né? Não cruel porque eles foram maldosos, mas da interpretação desse texto, que quando diz que Cã, o filho de Noé, vê o seu pai nu dentro da tenda, observe que há um movimento. Noé bebe, vai para a sua tenda, um local fechado, e fica nu. O seu filho Cã se dirige à tenda de seu pai. E vendo ele nu, não simplesmente ignora, se afasta ou protege, mas o envergonha ainda mais. E aqui o texto diz para nós que ele, vendo a nudez do seu pai, fez-o saber. Ele descobre a nudez do seu pai. Esse termo descobrir a nudez tem pelo menos 4 interpretações possíveis. A primeira é que ele poderia simplesmente ter passado a vergonha de ver o seu pai nu e que isso era uma desonra para a cultura da época, era totalmente inaceitável que um filho visse seu pai nu. A segunda interpretação, ela é um pouco mais difícil de digerir, mas também possível. É que ao descobrir a nudez do seu pai, é que ele tivesse olhado com desejo homossexual para o seu pai e a sua nudez. O terceiro é ainda pior. É que não contente com o seu desejo, o termo descobrir a nudez de alguém pode ser literalmente molestar, praticar ato sexual com alguém. Ele poderia ter usado da embriaguez do seu pai para molestá-lo na sua nudez. E a quarta e última possibilidade também é tão cruel quanto as outras 3 primeiras. É que Cã, tendo visto seu pai embriagado, descobriu a nudez não de seu pai, mas isso também pode ter o sentido da nudez daquele a quem era de direito, a esposa de Noé, a sua própria mãe. Como se ele tivesse então molestado a sua mãe, porque o seu pai não podia defendê-la. Nenhuma das possibilidades são boas. Todas elas são vergonha e morte. E é isso que a humanidade tem para oferecer no pecado. As nossas boas escolhas não nos levam para lugares bons. Aliás, as nossas escolhas não nos levam para lugares bons. Nós não somos capazes de fazer boas escolhas, porque o pecado está em nós e ele só traz vergonha e morte. É isso que é a queda da humanidade. E é isso que tem no meu e no seu coração. Todos nós somos Cã em potencial. Todos nós somos como Caim. Todos nós somos como Adão e Eva. Você não é bonzinho. Eu não sou bonzinho. Mas o terceiro e último ponto para a gente finalizar é a graça manifesta de Deus diante de tanto pecado da humanidade. E a graça que Deus manifesta para a humanidade não se restringe a uma salvação pontual e direta para Adão e Eva. Mas assim como eles representaram toda a humanidade no seu pecado, a salvação que vem sobre eles também vem sobre toda a humanidade. Não por meio das mãos deles, porque todas as tentativas dos homens em suprir aquilo que Deus tinha, que o pecado trouxe, em sobrepor o castigo do pecado, são falhas, seja na Torre de Babel, seja com Caim e Abel, seja com Noé, seja mesmo em Adão e Eva, sempre falhos. Deus então promete um descendente. Lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 15, é um texto que a gente leu, diz: porém inimizade, falando para a serpente, Deus está falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse descendente ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. Deus promete um vencedor sobre toda a mentira da serpente e todos os efeitos que essa mentira trouxe. Mas esse vencedor seria ferido pela serpente em seu calcanhar. Isso eu já expliquei aqui, é uma referência direta a Cristo Jesus, é algo que nós chamamos de proto-evangelho. O evangelho primitivo é o primeiro lampejo daquilo que é o evangelho de Cristo Jesus, da boa nova de salvação, da graça de Deus manifesta em seu Filho Jesus. É o primeiro sinal de que a humanidade seria salva e de que não estava tudo perdido. Estava tudo perdido se eles continuassem apostando na sua própria força, como fizeram. Mas em Deus as coisas seriam restauradas. Há uma informação interessante, curiosa, é porque provavelmente Eva tenha entendido de que o seu descendente direto seria o Salvador. Quando ela tem Caim,
porque ela ouve então, né, a fala de Deus, o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A esperança dela é, quando eu tiver um filho, esse filho vai salvar tudo. E quem é o filho? Caim. Ele é o filho. E no capítulo 4, versículo 1, diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Há uma questão de tradução aqui, e o texto original não traz exatamente a palavra auxílio, essa é uma tradução interpretativa. Mas ela pode ser entendida como também adquirir um varão, o Senhor. Provavelmente Eva acreditava que Caim era aquele prometido de Deus para pisar a cabeça da serpente. E o que Caim tem para mostrar são obras de morte, vergonha, pecado. O homem não é capaz de salvar a si mesmo. O que Deus promete é muito melhor. Caim não era nada perto do Filho de Deus. Seria então Noé a segunda chance, o segundo Adão? Também não. Nós vimos no episódio que ele tem, que planta a sua vinha, faz o seu vinho e bebe, e passa a vergonha do pecado também. Não é suficiente para salvar. Então será que sou eu? Será que eu consigo salvar minha própria vida? Será que eu sou capaz então de resolver meus próprios problemas, se eu buscar suficiente, se eu buscar o conhecimento necessário, talvez se eu me esforçar muito e fizer boas coisas, eu consiga salvar a minha própria alma? Não, porque eu não sou melhor do que Caim, do que Noé, do que Adão. Era necessário que viesse, não um filho de homem, mas o Filho de Deus. A partir do capítulo 12 em diante de Gênesis, nós vemos cessar as tentativas humanas de resolver o problema da serpente, o problema do pecado, o problema da queda. E nós vimos Deus começando a sua história, a história do seu povo, de onde viria o Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ali começa Deus então a dizer, eu é que vou salvar vocês. As tentativas de vocês são insuficientes. Eu tenho o plano perfeito, eu sempre tive o plano perfeito. E o meu filho está preparado. Jesus é o segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, abre lá comigo. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 45 a 49 dizem assim, pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem daquele que é celestial. Jesus é o homem celestial. Ele não vem com valores terrenos, não vem com a corrupção do pecado. Concebido pelo Espírito Santo, na Virgem Maria, como nós lemos nos textos hoje da nossa liturgia, de maneira extraordinária, ele é enviado ao mundo. Ele é o Messias prometido lá no início, o descendente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Aliás, que já pisou a cabeça da serpente. O mal já foi derrotado em Cristo Jesus, anunciado, nascido. Faz sentido nós esperarmos pelo Natal. Faz sentido nós celebrarmos o Natal. Não celebramos o menino da manjedoura, mas o Cristo que venceu a morte, o pecado e a vergonha, que derrotou a serpente e apenas foi ferido no calcanhar. A morte não tomou a Cristo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu todas as coisas. Somente em Cristo Jesus, então, a verdadeira redenção para a condição que a queda trouxe. Somente em Cristo Jesus nós podemos nos aproximar novamente de Deus e vivermos como Adão e Eva viviam, próximos de Deus no jardim. Não por uma relação de medo, porque nós temos medo do que Ele pode fazer nos castigar, mas por uma relação de graça, porque sabemos que aonde houver o pecado, vai haver ainda muito mais da graça de Deus sobre nós, nos salvando, nos perdoando e nos chamando para si. Se nós não podemos escolhê-lo, Ele nos escolhe. Ele nos chama. Ele se revela pela sua palavra e nos ensina todos os dias a forma como nós devemos viver, para que nós não fiquemos sujeitos aos nossos próprios conceitos daquilo que é bom ou mal, como Adão e Eva ficaram.
para que nós não fiquemos sujeitos à nossa necessidade de sermos iguais a Deus, para que nós não escolhamos mais do fruto e possamos comer da árvore da vida, o pão da vida, Cristo Jesus. Ele é a solução para a queda da humanidade. Se em nós mesmos só há maldade, em Cristo há tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida de amor, de fraternidade, de obediência e serviço ao nosso Deus. Deus é quem nos escolhe, quem nos chama. Nos chama por meio da verdade da sua palavra e aplica a salvação por meio do seu Espírito Santo em nós. Ele é o único caminho de salvação, o Messias prometido. Eu quero encerrar lendo o texto de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7, com você. E depois disso nós iremos para o tempo de ceia. E eu espero que, diante dessa mensagem, da realidade do pecado nas nossas vidas e da impossibilidade que nós temos de nos salvarmos, nós possamos tomar da ceia do Senhor com o coração ainda mais quebrantado, agradecido por aquilo tudo que Ele fez por nós na cruz. Vamos ler Isaías 9, 1 a 7. Eu vou ler uma versão um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, e de fato fez. Esse é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos pela sua palavra, que nos lembra da nossa condição insuficiente, totalmente pecadores, totalmente depravados, impossibilitados de salvar-nos a nós mesmos. Mas obrigado, porque o Senhor, com a sua infinita graça, enviou Cristo Jesus para nos salvar, para nos redimir, para limpar o nosso coração, para reajustar o nosso olhar, o nosso pensamento, para que a nossa vida não fosse mais escrava do pecado, mas para que pudéssemos ser propriedade do Deus da vida, o Deus verdadeiro, o Deus que nos criou, nos ama e sabe exatamente para o que nós fomos feitos, o Deus que nos dá propósito de viver, alegria, razão. Toma conta do nosso coração, da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos conduz para perto de Ti. Que nós não saiamos dessa mensagem como quem ouviu algo que não faz diferença. Mas que cada um, Deus, que ouve hoje essa mensagem, sabendo da sua condição de pecador e de que ninguém escapa, possa render o seu coração a Jesus e clamar em voz alta pela salvação e pela presença do Espírito Santo, selando essa salvação no nosso coração. Distribui, Deus, a Tua graça, na medida da Tua sabedoria, sobre aqueles que são seus. Chama-nos pelo nosso nome, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.